Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Eu agradeço aí a presença de todos. Eu vi que tem mais de 100 participantes, isso é uma honra, né? Falar para tanta gente assim, o interesse pelo DENE, o interesse em se aprofundar no assunto de tanta gente. Obrigado pela presença de todos. E eu vou falar um pouco aí sobre o tratamento dos efluentes, como a importância dele no meio ambiente e a importância, né? Não tem como não falar de efluentes sem falar da importância da água, né? Hoje, nós temos aí, vamos falar de disponibilidade hídrica, né? Deixa eu me apresentar, né? Desculpa. A Thaisa já antecipou, eu acabei pulando essa parte. Eu sou Rodolfo, sou engenheiro ambiental, trabalho na Neotex desde 2008. A Neotex é uma empresa de engenharia ambiental especializada em tratamento de efluentes, né, e foi fundada em 1970 pelo engenheiro Jacques Conchon, né, e nós, nessa história aí da Neotex de 50 anos, nós temos trabalhado muito com indústrias têxteis, né, não só a indústria têxtil, mas na história da Neotex está muito ligada à indústria têxtil. Agora sim, falando sobre a disponibilidade hídrica, nós temos, só para se ter uma ideia, em torno de 2,5% da água do planeta é água doce, né? Nós temos aí o planeta Terra, né, coberto aí de azul, e de todo esse azul aí, apenas 2,5% é água doce, né? E para piorar, desses 2,5%, boa parte, praticamente 2%, está em geleiras, né? Então não está propriamente disponível para uso. Então, assim, o que sobra de água doce realmente disponível é em torno aí de 0,8%, né? Muito pouco, muito pouca água doce realmente disponível. Sem contar que desse 0,8%, ainda boa parte é água subterrânea. Em torno aí de 97% desse 0,8% é água subterrânea. O restante, 3%, seria água superficial, em rios e lagos, né? Então, o que nós temos disponível, nós temos que cuidar. O Brasil é um país muito rico em água, né? Nós sabemos disso. Ele possui 12% de todas as reservas de água doce do mundo. Só que existe uma desigualdade, vamos dizer assim, como um monte de coisa no Brasil, também existe desigualdade de distribuição de água, né? Uma desigualdade geográfica, né, no caso, mas 81% da água está na bacia amazônica, né? Então sobram aí 19% para todo o restante do país. O Brasil tem, portanto, 48.300 metros cúbicos por habitante por ano. Essa é a disponibilidade hídrica média do Brasil, né? 48.300 metros cúbicos seriam 48.300.000 litros por habitante por ano. Isso é bem alto, né? Para você ter uma ideia, pelas Nações Unidas aí é considerado sem estresse hídrico mais do que 1.700. Então nós temos 48.300, nós estaríamos numa situação bastante confortável. Porém, como eu falei anteriormente, essa disponibilidade ela não é igual, né? Ela é uma disponibilidade média. Nós temos aí, por exemplo, no Pernambuco, a disponibilidade hídrica de 1.320 metros cúbicos por habitante ano, né, que seria aí já dentro da faixa de estresse hídrico, ou seja, ela é uma região que sofre estresse periódico, né? Mas, mais próximo aqui de nós temos a região metropolitana de Campinas com 400 e a região metropolitana de São Paulo com 200. Ou seja, nós já vivemos uma escassez, né, considerado uma escassez absoluta. Falta água na região metropolitana de São Paulo.
Tanto é que nós importamos água de outra bacia, né? Nós vamos buscar água lá na Cantareira, nós vamos buscar água na outra bacia, que é a bacia do PCJ. Então, além de faltar água, a gente ainda tira água de outra região. Na região metropolitana de São Paulo, os principais usos são, né, urbanos, seguidos por industrial e outros usos. Mas, além desses usos, aí, dentro desses usos, na verdade, nós temos alguns usos que a gente não vê, né? Quando nós, como consumidores, nós acabamos usando água sem perceber. Por exemplo, quando se come 1 quilo de arroz, para produzir 1 quilo de arroz, são necessários 2.500 litros de água. Ou para produzir, por exemplo, 1 quilo de carne de boi, são necessários 17.100 litros de água. Né? Nesse volume está sendo considerado irrigação, né, que é o principal deles aí. Então, assim, tem muita água envolvida nos processos de produção. Quando você compra um jeans, por exemplo, né, que é o assunto que nós estamos tratando, uma calça jeans padrão consome mais de 5.000 litros, né, uma peça de jeans. A maior parte desse consumo está ligado ao cultivo do algodão, né? Praticamente aí 80% dessa água está lá na questão da irrigação, mas nós temos aí, né, na parte de produção, tingimento, na lavanderia, né, que consome mais 10% aproximadamente 9% desse volume aí é utilizado na produção. E é aí que nós, como engenheiros ambientais e especializados em tratamento de efluentes, nesse volume que nós atuamos. O que é tratamento de efluentes? Eu tenho certeza que boa parte de vocês conhece, né? Já ouviu falar de tratamento de esgotos. Toda cidade, ou pelo menos toda cidade, deveria ter tratamento de esgotos. O tratamento de efluentes, nesse caso, se refere àquilo que é descartado pela indústria, né? São efluentes industriais. O tratamento de efluente industrial, ele basicamente segue essas etapas: uma equalização, que é para homogeneizar o efluente, uma etapa de aeração, que é para degradar a matéria orgânica. Nesse tanque de aeração é onde estão as bactérias que vão fazer a degradação desses compostos orgânicos que vêm lá da indústria. Um decantador para separar essas bactérias do efluente limpo, e esse efluente limpo é descartado para a natureza. Né? Hoje em dia existem tecnologias mais modernas, né? Por exemplo, membranas, que substituem o decantador. Né? Com membranas você tem uma separação física por ultrafiltração, então você separa essas bactérias, né, esse lodo que degradou a matéria orgânica, e de um lado do outro lado você tem um efluente bem limpo, né, um efluente bem tratado. E esse efluente tratado, né, você pode ver aí o frasco da direita seria o efluente de uma indústria têxtil de jeans, o efluente bruto antes do tratamento e depois do tratamento. Esse efluente ele tem que atender legislações ambientais, mas hoje em dia ele tem que atender, muitas vezes, certificações ambientais ligadas às próprias lojas, né, que vendem esses jeans. Seria, por exemplo, a C&A, a Renner, a Zara. São varejistas que estão cobrando de toda a cadeia têxtil uma certificação ambiental. Você tem hoje, por exemplo, o ZDHC, o RIG Index e outras certificações que comprovam que toda a cadeia do jeans está atendendo a parâmetros específicos ambientais. Então, isso é muito importante, nós como consumidores, né, todos nós irmos atrás dessas lojas e essas fábricas que produzem de acordo com esses requerimentos, porque é uma certeza, né, uma certeza que nós estamos adquirindo algo que não está prejudicando o meio ambiente.
O reuso, né? O reuso é muito importante. Nós estamos falando aí de escassez hídrica, né? Como eu mencionei no começo da apresentação. Esse ano, né, está previsto uma escassez, uma falta d'água muito grande. Nós estamos em junho e os reservatórios já estão baixos. O maior potencial de reuso é limpeza de piso, descarga sanitária, reserva de incêndio. Irrigação já não é muito propício por alta salinidade, né? No processo de tingimento do jeans, se usa muito sal, e esse sal não é removido na estação de tratamento, e acaba que a irrigação é complicado de fazer porque prejudicaria as plantas. Mas a gente consegue, nós já tivemos experiência com 30% de reuso desse efluente tratado, voltando para a própria produção. Então, 30% já é um volume bastante importante. Mas, no futuro, né, na verdade, um futuro que já é presente em alguns países, o que se chama Zero Liquid Discharge, que seria descarte líquido zero. Ou seja, você reaproveita tudo, né? Você passa por a membrana de ultrafiltração, como eu mencionei anteriormente, uma osmose reversa para remover esses sais, e a água tratada volta para a produção, e o que foi retirado ali na osmose, você evapora, né? Essa água, esse vapor também volta para o reuso, e o que é cristalizado ali da evaporação, que se torna sólido, esse realmente vai para descarte em aterros, né? Então, você tem um descarte líquido zero e toda a água é reaproveitada. Então, esse seria o melhor dos mundos aí, que é o que a gente espera também aplicar aqui no Brasil. Então, reforçando uma frase aí que tem pelo menos 500 anos, foi dito por Leonardo da Vinci: a água é a força motriz de toda a natureza, né? Então, é importante, mesmo que 500 anos depois, a gente reforçar essa consciência, né, para reciclar a água, reduzir, reutilizar e cuidar muito bem desse bem que é tão precioso. Agradeço aí, espero ter contribuído, e aí estão meus contatos, se precisar tirar alguma dúvida depois, estou à disposição. Legal, legal. Obrigada, viu, Rodolfo, pelo esclarecimento aqui da importância da água e dos recursos hídricos. E uma das perguntas que está surgindo, né, as necessidades de água para um par de calças jeans, elas podem ser menores do que para de outros países? Como que você visualiza hoje em relação aí ao Brasil? Estão surgindo, né, tecnologias que, por exemplo, na parte de tingimento, que consome muito menos água do que o tingimento com hidrosulfito, por exemplo. Já estão sendo aplicados, por exemplo, na Itália, você tem indústrias têxteis aí que estão aplicando o tingimento com consumo reduzido de água. Você tem na própria lavanderia, né? Até o Murilo deu alguns exemplos anteriormente aí de técnicas de lavanderia também que consomem muito menos água. Então, e aqui no Brasil já tem algumas indústrias também fazendo isso, e é o caminho, né? É o caminho. Sim, sim. Surgiu também uma pergunta aqui da Elaine Ribeiro. Olá, Elaine. E ela pergunta assim: se usa muito sal no denim, não seria viável um estudo para o uso da água do mar em vez de água doce? Ou isso faz parte de um estudo? Ou não é viável devido a outros nutrientes? Boa pergunta, Eliane. O fato é que boa parte dessas indústrias não tem água do mar perto, né? As nossas indústrias, por exemplo, estão localizadas em polos têxteis aí afastados do... Mas seria uma opção? É possível? Olha, não seria possível porque o que se usa, né, na fábrica, na produção têxtil,
é o hidrossulfito, né? O hidrossulfito de sódio. E o que nós temos aí na água do mar seria cloretos, né? Cloreto de sódio. Vou até aproveitar e vou emendar mais uma pergunta aqui, Rodolfo. Então, qual seria então aí a qualidade ideal dessa água necessária para fazer essa produção do denim? A água, na verdade, hoje, o que nós temos é a água, as indústrias recebem água potável, né? Ou água bruta, né? Algumas têm, inclusive, estação de tratamento de água dentro da própria indústria. E é uma água, assim, o aporte de sais, na verdade, ele é feito dentro do tingimento, né? De forma controlada, né? Ele é feito de forma controlada ali, não tem a água ela tem as características de uma água potável mesmo. Legal, legal. Bom, Rodolfo, vou fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar, que é, né, as necessidades da água para um par de jeans, eles podem ser menores do que para outros países das regiões, ou seja, devido à baixa necessidade de irrigação para algodão e por região, como que você vê essa necessidade, então, da água? Eu acho que, principalmente, pelas características da região, né? Falando aí da produção do algodão, cada região tem um volume hídrico aí de precipitação, né? Então, em algumas regiões vai demandar mais ou menos água, né? E na questão da indústria, são desenvolver técnicas de produção, né, que já existem, inclusive, aplicá-las para consumir menos água também na produção, no tingimento, principalmente, e na lavanderia também. Então, são essas três frentes aí que a gente pode trabalhar para reduzir, né, o consumo de água bruta, né? E também, como eu falei, o reuso, né? O reuso ele tem uma capacidade aí de você reduzir o que você está tirando da natureza. Né? Bom, você tem, por exemplo, algumas regiões com escassez de água que não faz sentido você tirar água de abastecimento público para produzir, né? Então, o reuso é importantíssimo. Legal. Surgiram aqui mais algumas perguntas, vou aproveitar para fazer a última aqui, aproveitar que a gente tem um minutinho ainda, do professor Maurício, da USP. Um beijo, professor, e aí também meu orientador. A pergunta é: qual a alternativa do aterro para descarte dos lodos dos processos de tratamento das águas? Hoje você tem aí o aterro, na verdade, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente já deveria, inclusive, nem estar utilizando mais, né? Mas nós temos aí, por exemplo, processos de secagem, né, de lodo. Temos indústrias, inclusive, clientes nossos que estão fazendo. O lodo da estação de tratamento ele é desaguado, depois ele passa por uma secagem que pode ser térmica ou solar, e depois a gente aproveita isso como biomassa na própria caldeira para geração de vapor da própria indústria. Então, você não descarta nada para aterro. Legal, tá ótimo. Obrigada, Rodolfo, pelos esclarecimentos. Temos mais algumas perguntas aqui da Tamires. Vou pedir para você ficar conosco aqui no chat para estar respondendo para ela no Q&A.